Vamos lá, João Paulo da Paixão, deixar minha contribuição aqui sobre transporte e fisiologia 1. Então, começando aqui falando sobre líquido, é, 60% do corpo é líquido e esse líquido ele está distribuído tanto no meio extra quanto no meio intracelular. Um terço no meio extra e a maioria no intra, ou seja, 28 litros, né, está dentro das células, enquanto a gente tem aí no meio extracelular e no sangue aí uma média aí de você tem aqui 5 litros aproximadamente, 16 litros aqui, certo? Então tem 11 no leque e 5 no sangue. E aí, isso aqui é relevante? Eu acredito que não, mas pode ser que ele pergunte qual é a maior porcentagem de líquido onde aqui se encontra, então está dentro das células, meio intracelular. Com relação às substâncias, nós temos aqui o meio extracelular e o meio intracelular. Esse meio extracelular é sódio, cloro, bicarbonato, glucose, oxigênio, aminoácidos, CO2, resíduos. E já no meio intra, potássio, magnésio e fosfato. O que é de interessante saber é que o sódio e o cloro sempre estão do lado de fora, mais relevante aqui é o sódio, que a gente vai falar de potencial de ação depois. E no meio intracelular, dentro da célula, é o potássio. A gente vai ver lá quando ocorre o potencial de ação, eles fazem, né, essa troca aqui, esse processo inverso. Tá aí o potássio vindo para fora da célula e o sódio que está fora entrando aí na célula justamente para criar essa diferença aí de carga, certo? O que acontece aqui também, como a gente falou que aqui dentro tem um sódio, ou seja, a maior concentração de sódio está aqui, óbvio que aqui dentro também tem potássio e aqui também tem sódio, mas em baixa concentração. Nós temos aqui, dentro da célula, nós temos 140 de potássio para 10 de sódio. E fora da célula, a gente tem 142 de sódio para 4 de potássio. Então, são quase que equivalentes aqui essa troca. Então, aqui caiu na prova, vai cair com certeza na final. Sódio 142 e potássio 140 dentro da célula. A vida depende do equilíbrio entre o meio intra e o meio extracelular. Ele falou um pouco lá de bicapa lipídica, né, que é a barreira contra a água, e moléculas também entre o meio intra e extracelular. E essas substâncias elas vão difundir aí, né, vão passar por essa bicapa lipídica. Aqui nada de interessante não. Mas aqui a princípio tem que saber o sódio, onde é que fica, potássio, essa quantidade de concentração aqui também. E o meio intracelular, 28 litros, ou seja, a maior parte está dentro das células. Proteína de transporte, nós vamos ter proteínas canais e proteínas transportadoras. Certo? Aqui no esquema está dizendo aqui, ó, proteína canal e proteínas transportadoras são essas três aqui. Só que aí o que acontece? No processo de difusão e de transporte ativo, a gente vai ver qual é a função de cada uma delas, certo? Então, difusão. Difusão é o movimento aleatório, energia cinética normal da matéria, é a favor do gradiente, certo? E é pelo espaço intramolecular ou proteína de transporte. Então você tem aqui por essa situação aqui, certo? Ou por uma proteína também de transporte. Ela vai transportar essa molécula. O que é interessante saber é que é a favor do gradiente a difusão, ou seja, você tem uma região aqui, você tem a célula, e você tem a célula e o meio extracelular. Então ela vai atravessar essa membrana a favor do gradiente de concentração, ou seja, se aqui está mais concentrado, o soluto está mais concentrado aqui, ou está menos concentrado aqui do que aqui, nessa região, aqui está mais, então ele vai passar daqui para cá para justamente tentar equalizar, ou seja, a favor do gradiente de concentração é de onde tem maior quantidade para onde tem menor quantidade, certo? Então isso acontece de forma normal, passa de forma normal, certo? Sem precisar gastar energia, natural. E essa difusão, ela é dividida em simples e facilitada. A simples, a velocidade é de acordo com o gradiente de concentração, né, onde atravessa substâncias solúveis como oxigênio, gás carbônico, nitrogênio, e substâncias insolúveis como água, ureia também. E não necessita de quê? De proteína transmembranosa. Então isso aqui é importante, não necessita de proteína, a simples. Já a facilitada, difusão, necessita de uma proteína de transporte e essa velocidade ela tem um valor máximo, principalmente quando se trata de glucosa e aminoácido, certo?
Ou seja, nessa situação aqui, a gente tem a difusão simples, certo? E a difusão facilitada. Perceba que aqui tem uma proteína, porém aqui é uma proteína canal, certo? Não é uma proteína que vai fazer esse transporte. Aqui a passagem ela é aberta, tanto para um lado, perceba que as setas também estão aqui, um tanto para um lado para o outro, certo? É um canal, simplesmente ela vai passar, ou seja, por isso que são de duas formas, né? Ela tanto passa pela bicapa quanto passa por uma proteína canal. Já a facilitada, ela vai passar por uma proteína, só que é sem gasto de energia. Por quê? Porque não é contra o gradiente de concentração. Perceba que o lado de cá, a seta está para um lado só, porque é contra o gradiente de concentração também. Né? Então ele vai forçar, vai gastar essa energia para forçar essas moléculas a atravessarem de um lado para o outro. Então, difusão simples e facilitada necessita de proteína, uma necessita de proteína canal apenas, né, na simples, e na facilitada uma proteína de transporte, porém com velocidade máxima. Certo? Já o transporte ativo está combinado a uma proteína de transporte, porém é contra o gradiente de concentração. E necessita de quê? Energia. Então, para empurrar esse gradiente, essas moléculas contra o seu gradiente, que é o natural, ele vai precisar dessa energia, que é o ATP aí, para poder fazer esse processo. Então, a princípio isso, o que é interessante saber aqui, que a difusão é a favor do gradiente, certo? E o transporte ativo é contra o gradiente e necessita de gasto de energia. Beleza? E aqui também necessita de uma proteína, né, de transporte. Tá? Aqui também necessita de uma proteína de transporte, porém sem gasto de energia. Tipo de ativação da difusão. Você tem a difusão ativada por voltagem, você tem a difusão ativada por ativação química, a difusão por ativação química e a difusão mediada por um transportador. Quando ele se refere à voltagem, né, a gente vai ver lá que é sódio e potássio, né, que vai gerar o potencial de ação. Com relação à parte química, ativação química são os neurotransmissores, exemplo, a acetilcolina, e mediado por um transportador, de novo aqui a glucose e aminoácido, certo? E possui uma velocidade máxima aí de difusão aí, tá? Então, ativada por voltagem, ativação química e mediados por um transportador. Fatores que influem na velocidade dessa difusão. O que é que influi na velocidade de difusão? A diferença de concentração, o potencial elétrico de membrana, o potencial de Nernst, ou a diferença de pressão. Então, três coisas podem se cair como cita ou verdadeiro e falso. O que é que influi na velocidade? Concentração, potencial elétrico e a pressão. Osmose. Quando a gente fala de osmose, a gente está falando de água, certo? Essa água vai para maior, onde tem maior concentração de soluto. Ou seja, a água vai para onde tem maior concentração de soluto. Então, se eu tenho aqui a célula e o meio extracelular aqui, nessa região, se eu tenho maior concentração de soluto no meio extracelular, tipo sódio, que a gente viu que fica fora, o que é que vai acontecer? Toda essa água que está aqui dentro vai ser atraída para cá, certo? Ou seja, esse meio está hipertônico. Tônico se refere a moléculas, ou seja, está cheio de moléculas e vai atrair essa passagem dessa água para aqui para dentro. Isso vai fazer com que essa água, essa célula aqui, ela murche, certo? Ela murche, então vai causar uma desidratação, certo? Então, se o meio está hipertônico, é falta de água na célula. Por quê? Pelo um excesso no meio extracelular. Já hipotônico é justamente o oposto, né? É muita água na célula. Por quê? Por falta desse tônico aí, né? Dessas moléculas no meio extracelular. E o meio equilibrado é o meio isotônico aí, tá? Em equilíbrio, certo? Ou seja, a água vai para o soluto. Então não esquece disso. Se a gente come muito sal, o sal fica onde? No meio extracelular. Vai fazer o quê? Com que essa água saia da célula e vá para o meio extracelular, por isso que você fica inchado aí, né? Que é justamente muita água no intestino, no meio extracelular. Transporte ativo, energia ATP, a gente já viu, e contra o gradiente de concentração. A gente viu lá em cima, então tem energia e é contra o gradiente de concentração, certo? Tipo, bomba de sódio e potássio é transporte ativo. E esse transporte ativo a gente está dividido em dois tipos, o primário e o secundário. O nome já diz assim, primário,
A gente sabe que transporte ativo é ATP, então ele diretamente ele vai gastar ATP, certo? Ou seja, diretamente gasta de energia, tá? Ou por composto de fosfato de alta energia, ele cita assim também. Já o secundário é a energia secundária, ou seja, depois do primário. Então, acontece secundário, de forma secundária, certo? E a gente vai ver que está dividido em dois tipos, mas falando aqui ainda sobre o primário, que é o diretamente ATP, a gente tem como, por exemplo, bomba de sódio e potássio, que foi o que eu falei aqui em cima. Também tem transporte ativo primário de cálcio, transporte ativo primário de hidrogênio. Já o secundário ele vai depender desse ATP aqui do primeiro para poder ativar os seus tipos de transporte, que é o co-transporte e o contra-transporte. Co já fala, né? Co de coopera, vai no mesmo sentido e na mesma direção, e contra vai em direção contrária, né? Direções opostas. Sempre que falar aqui de cotransporte, ele vai sempre se referir a glucosa e aminoácido em relação ao sódio, certo? Ou seja, ou vai ser a glucosa com o sódio, ou vai ser o aminoácido com o sódio. Então pode ser que ele pergunte isso lá, ou seja, ó, você tem ali passando sódio com glucosa e sódio com aminoácido. Mas quando ele estiver se referindo a contratransporte, ele vai falar já de outras substâncias, que são outras moléculas. Vai ser o cálcio e o hidrogênio com relação ao sódio. Ou vai ser cálcio com sódio, ou vai ser hidrogênio com sódio. Porém, como é contra, enquanto entra um, sai o outro. Ou seja, entra sódio, sai cálcio. Entra sódio, sai hidrogênio. Então, pode ser que ele coloque lá que a bomba, ou sei lá, bomba de sódio glucosa é um tipo de contra-transporte. Não, tem que lembrar, glucosa e aminoácido cooperadores, atravessam juntos. Por isso que a gente viu aqui em cima, assim, facilitada, aqui ó, necessita de um transporte, ele se refere aqui também, ele se refere aqui a glucosa e aminoácido. Ou seja, aqui é como um secundário, certo? Óbvio, sem gasto de energia, porque a energia já foi queimada aqui no primário. Beleza? Então, lembra aí que isso pode ser que caia na prova, principalmente se referindo a contratransporte e co-transporte contra transporte como transporte primário, não é secundário. E é sem gasto de energia. A TP ela já está presente aqui no primário. Pode fazer essa pegadinha aí. Falando aqui também sobre bomba de sódio e potássio, ela que regula o volume, né, celular, e também ela é eletrógena, que é eletrógena, você tem mais saídas e menos entrada. Por isso que geralmente aí ele vai jogar aí com relação ao sódio que fica fora da célula. O sódio está fora da célula, vai jogar 3 para dentro aqui da célula. Enquanto isso ele vai levar só 2 potássio que está lá dentro para fora. Então por isso que ela é eletrógena, porque ela forma essa diferença de carga aí, certo? Aqui também se refere ao transporte ativo através de capas celulares, né? Através de todas as células, né? Você tem esse processo aí de transporte. E ele se refere ao seguinte: o transporte ativo e o facilitado com relação aos seus polos, certo? Ele quer dizer o seguinte: aqui está a parte apical da célula e aqui está a parte basal, onde vai estar em contato com o epitélio, ou o interstício, enfim, ou o capilar aqui, ou o interstício, enfim. Ele diz o seguinte, que o transporte ativo ele ocorre na parte de um polo da célula. Tá vendo? Por isso que eu coloquei aqui ativo de um polo. Já facilitada nos dois polos, então, ou seja, tanto aqui quanto nessa região aqui, tanto apical quanto basal, certo? Ou seja, tudo que acessou a célula por um transporte ativo aqui, quando for passar por aqui, vai ser por difusão facilitada aí, certo? Isso aí também é interessante. Então, a princípio, isso, o potencial de membrana vai ficar para o outro vídeo aí, para não ficar grande isso aqui, certo? Então, aqui é importante saber secundário contra transporte, que a bomba de sódio e potássio ela é eletrógena, porque ela faz justamente essa... Não é igual, né? Ele faz justamente essa diferença aí, que é o que vai gerar o
a carga, né? O fato de trazer 3 sódios e jogar 2 para fora. E só isso aí de transporte interessante, viu? Tamo junto.